para vocês, tá? Essa divisão do 1 dividido por 2 e o resultado é 0,25, tá? Ou meio, também se lê meio isso aqui, tá? Então, esse 1, ele pode ser representado também por uma coisa inteira, ó. Eu fiz um quadrado aqui, dividido por 2. Então, não tem 1 quadrado? É a mesma coisa que 1, não é? Uma quantidade. Então, vamos imaginar que eu tenho que dividir esse quadrado por 2, que eu tenho que dividir esse quadrado para 2 pessoas, tá? Então, olha só, se eu dividir no meio, eu posso passar um traço aqui, ó, dividido por 2, né? Dois pedaços. Eu posso passar um traço aqui ou um de assim, né? De qualquer jeito, eu estaria dividindo no meio. Então, eu vou dividir com um traço aqui. Quando a gente fala dividir alguma coisa, tem que ser muito retinho. Eu não consigo desenhar um risco muito reto, tá? Mas faz de conta que tá perfeitamente dividido ao meio. Os dois pedaços são iguais, tá? Então, 1 dividido por 2, 1 inteiro, se eu dividir em duas partes, cada parte vai ficar desse tamanho, tá? Então, na mão de cada uma dessas pessoas vai meio quadradinho, tá? 1 quadrado dividido por 2 pessoas, uma pessoa vai ficar com metade, a outra vai ficar com metade. Então, vou pintar aqui o que seria essa metade, tá? Que seria 0,5 do inteiro. Isso daqui é quanto cada um vai receber. Esse tamanho, tá? Eu posso fazer esse quadrado de qualquer tamanho, tá? Para representar o 1, tá? Mas eu desenhei desse. Então, esse 0,5 aqui, ó, é isso daqui, tá? Então, lá na atividade tá perguntando qual seria o maior número. Eu pus os 3 primeiros, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo aqui com esses 3 primeiros. O 0,5 é isso aqui. É dividir alguma coisa ao meio. Olha o tamanho desse meio. Agora, tem outra conta. 1 inteiro dividido por 3. Por 3 pessoas. De novo, 1 inteiro é um quadrado. Gente, não tá perfeito, mas esse quadrado é do mesmo tamanho que esse. Faz de conta, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou dividir o quadrado em 3, tá? Vou dividir uma coisa inteira, vou quebrar ela em pedaços para dividir para 3. Então, quantos pedaços eu preciso? 3, tá? Então, vou tentar desenhar aqui, dividir em 3 pedaços bem iguais. Olha só, desenhei, dividi em 3 pedaços iguais. Cada uma dessas pessoas, dessas 3, tá? É um exemplo, pessoas, tá? Vai pegar um pedaço desse. Então, 1 inteiro dividido por 3 pessoas, cada pessoa vai pegar 0,3333333333, tá? Então, eu vou pintar aqui quanto que é 0,3, que é a resposta. Olha só, cada pessoa vai pegar esse pedaço. A resposta é esse pedaço. Já vai comparando, ó, com essa. Qual que tá maior? Essa ou essa? Continuando. Eu tenho um inteiro aqui, que vai ser representado por esse quadrado. Vou dividir para 4 pessoas. Vou dividir esse inteiro em 4 pedaços, tá? Das 4 pessoas. Eu vou tentar o melhor possível dividir em 4 pedaços iguais, tá? Porque tem que ser 4 pedaços iguais. Ó, esse ficou um pouco menor, esse um pouco maior, tá? Não pode, tá? Então, teria que ser bem assim, ó. Tá? Então, eu vou pintar um dos pedaços, que é quanto cada um desses 4 vai receber, que representado por 0,25. Vou pintar esse daqui. Tá? Faz de conta que os 4 partes estão do mesmo tamanho, tá?
Então, cada pessoa receberia esse pedaço do quadrado. Então, olha só, agora a gente vai comparar. Esse 0,5 é isso aqui, desse tamanho. Esse 0,33333 é esse aqui, que é menor que esse, não é? E esse 0,25 é menor ainda que os dois. Ó que pedacinho que é. Então, quanto mais eu divido o inteiro, quanto mais divido o número 1 por mais pessoas, menor a quantidade que a pessoa vai receber, tá? Ó, aqui, vamos imaginar um chiclete. Tem um chiclete. Eu vou dividir para mim e para outro coleguinha. Vai ficar um pedaço para cada um desse tamanho, tá? Pintei um para vocês verem que esse 0,5 é esse pedaço, desse tamanho. Agora, eu tenho o mesmo chiclete no outro dia, mas tem 3 crianças para mascar o chiclete. Então, vou dividir em 3 pedaços, ó. Se eu divido em mais vezes, cada um vai receber um pedaço menor ainda, tá? E esse pedaço que eu pintei significa isso aqui em números, tá? Agora, esse outro chiclete no outro dia. Tem 4 crianças para mastigar o chiclete. Então, vamos dividir em 4 bem... Sempre em pedaços iguais, tá? Então, ó, cada um ia receber um pedaço menor ainda. E esse pedaço é representado em números por 0,25. Então, lá na atividade tá perguntando qual dos números são maiores. E lá tem 0,2, 0,1, 66666, tá? Então, esse número não parece bem grande? Esse número não parece maior do que o 5? Mas olha só quanto ele representa do inteiro. Esse 0,5 representa metade. Esse 0, um monte de 3 representa só esse pedacinho, que é menor que metade. E esse 0,25, ó, é só um pedacinho bem pequeno, menor que esse, menor que esse. Então, o número, né, que dá o resultado aqui, ele pode ser grande, mas ele não representa uma quantidade grande, ó, tá? Então, 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Esse 1, eu dividi ele, eu representei ele com um quadrado, dividi ele em 2 partes, tá? Uma parte que cada um deles recebeu ficou desse tamanho. Eu tinha o 1, representei ele em um quadrado, eu tenho que dividir ele por 3. Então, dividi em 3 partes e olha só, ficou menor do que essa, apesar do número ser maior. E aqui eu tive que dividir um inteiro, que é esse quadrado aqui, em 4 partes, para 4 pessoas. Cada um recebeu uma parte menor. Então, quanto mais eu divido um inteiro, menor é os pedacinhos, mesmo que o número pareça maior, tá? Então, lá tá perguntando qual que é o maior número, tá? Então, de todos os números que aparecem lá, esse 0,5 é o maior, porque olha a quantidade que ele é, metade do inteiro. E depois vai ficando menor, 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 conforme vai aumentando esse número aqui, tá?